Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Meus Dois Cinemas. Há alguns anos já que eu não apresento esse quadro e a minha convidada hoje é muito especial, é a inigualável Carol Moreira, autoridade máxima no Brasil em séries e outras questões da cultura popular. Quem não conhece o canal dela, todas as informações estão na descrição deste vídeo. E eu chamei a Carol para conversar um pouquinho sobre um velho debate que existe entre séries versus filmes, justamente pelo que anda acontecendo em 2020. É um ano sem cinema, praticamente. Eu estou há 7 meses, 8 meses sem ir ao cinema e só voltarei quando estiver vacinado. Eu estou vendo mais filmes em casa, porque uma das diferenças mais básicas entre o cinema e a televisão é a experiência de estar numa sala de cinema com a tela grande e o som e toda aquela imersão. E outra coisa é que eu tenho visto mais séries do que de costume, justamente pela falta de oferta de filmes no cinema. E recentemente, aliás, primeiro, Carol, obrigado por aceitar o convite. Eu falando aqui, nem abordei a Carol Moreira. Bem-vinda ao canal. Eu comecei a pensar sobre essas questões narrativas, de filmes versus séries, de o que é melhor, e a nova onda, né, a era dourada da televisão já superou o cinema em relação ao entretenimento. Então, ninguém melhor do que a Carol Moreira para tirar essa dúvida para a gente. Carol, séries ou filmes? Vamos começar pelo básico. O que você prefere? Cara, é que aí vai parecer que eu não gosto de filme, mas eu gosto. Eu sou formada em audiovisual e eu amo cinema, mas logo meu TCC já foi sobre série. Então eu já tinha uma paixão desde sempre um pouco mais para série do que filme. Então quando sempre me falam assim, você quer fazer um filme um dia, escrever um filme? Se eu for escrever alguma coisa, vai ser uma série. Eu tenho muito mais essa coisa da narrativa mais longa e tentar dividir os arcos. Você fala de narrativa de série, para mim foi o meu TCC. Já que você fez o TCC sobre narrativa, vamos começar por aí, porque primeiro as pessoas têm que entender que narrativa não é a mesma coisa que história, né? Narrativa é a maneira como uma história é desenvolvida. E narrativa de cinema muitas vezes envolve uma estrutura de 3 atos, né? Primeiro você apresenta os personagens, o conflito, depois você desenvolve o conflito, depois vem a resolução. Muitos filmes usam a jornada do herói também. Aliás, a jornada do herói em séries é bem diferente do que no cinema. Então vamos começar falando das principais diferenças. Como é a narrativa de uma série? Quando a gente analisa uma série, é muito mais fácil a gente analisar por temporadas. Quando acaba tudo, aí você pode fazer uma análise completa. Mas é óbvio que durante é mais difícil você ter uma ideia, né, do que tá rolando, para onde tá indo, porque cada hora muda mesmo. E a grande diferença de uma novela, e quando a gente fala narrativa seriada, novela também é uma narrativa seriada, sabe? As pessoas ainda têm um pouco de preconceito. Mas se você gosta de série, provavelmente você gosta de novela também. A linguagem muda um pouco, mas é uma coisa ali que é seriada. E a grande diferença dessas duas é que quando a gente faz um filme, a gente grava ele inteiro e joga. Quando a gente faz uma série, no caso de tempo... Hoje em dia não mais, né? Isso mudou muito com o streaming. Mas, geralmente, uma série, uma novela, ela é feita ao mesmo tempo que o público está assistindo. Então, você vai tendo um feedback. Então, essa é uma grande diferença, que é óbvio que você vê que o negócio tá ruim, você muda. Na próxima temporada, a gente percebe que aquele personagem, ninguém gostou dele. Vamos matar, sei lá, esquece ele. Então, eu acho que isso, na verdade, é legal, porque a gente tem uma relação com o público muito mais forte. Até uma coisa que você falou lá no meu vídeo, que você falou, quando as pessoas me recomendam séries, as pessoas... Você tem que assistir tal série, não sei o que lá. Por quê? Porque a série, você investe muito do seu tempo. Às vezes, você investe anos. Eu tô vendo Grey's Anatomy há 16, 17 anos. Você tem noção? Mas eu continuo assistindo, porque eu já assisto há 16 anos. Não é agora que eu vou largar a Meredith, entendeu? Então, eu acho que tem isso. A série, ela é muito forte, porque você tá ali, sabe, acompanhando. Então, não tem como você não recomendar de forma... Sabe? Assiste aí. Um filme você assiste, beleza. Claro que tem filmes que a gente assiste várias vezes, que a gente ama e que a gente se empolga, gosta do diretor e tal. Mas a relação de um espectador com uma série é muito mais intensa, né? Do ponto de vista dos realizadores, sendo o fato que uma série ela vai sendo produzida à medida que as pessoas vão vendo. Então, muitas vezes, a direção de uma nova temporada vai de acordo com o feedback que a temporada anterior recebeu. Isso não deixa a série menos autoral? Eu gosto de imaginar uma obra de arte
como assim? Alguém pensou naquela história, alguém escreveu. Tinha uma história fechadinha lá. É isso que ele queria contar. Eu acho que hoje em dia a gente já tem mais isso um pouco mais definido. Por exemplo, Dark, ele já foi pensado para ter 3 temporadas e ele já vendeu para Netflix avisando isso. Way eram 5, infelizmente foi cancelada antes. Mas hoje em dia a gente tem uma coisa do autor já pensar, o showrunner, né, o criador já pensa, não, eu preciso de tantas temporadas para contar a história que eu quero. O que eu não gosto é quando eles fazem o fanservice, né, o fanservice, que é só para o fã ficar feliz, mas não tem nenhuma construção, não tem nada, sabe, não tem um motivo. É só porque o pessoal gosta da fulana, então bota ela pra fazer tal coisa. Deixa eu te perguntar, então. Você falou que não vai abandonar Grey's Anatomy até o fim. O que é necessário, então, para você abandonar uma série? Na verdade, muito pouco. É porque Grey's, ela era muito boa no começo, né? Então, eu acho que tem pelo menos umas 6 temporadas muito boas. E daí depois, altos e baixos. Aí é aquela coisa que eu falei, você já tá tão investido naqueles personagens que é muito difícil você abandonar. Tem que ser muito ruim. Eu gosto. Grey's eu gosto. Grey's é meu guilty pleasure, assim. Eu vou dormir agora, eu vou assistir um Greyzinho antes de dormir, sabe? Eu sou assim. Tem séries, assim, que eu começo a ver. Deu um episódio, já não amei muito, nem passo pro 2. Geralmente eu não preciso de muito, não. Eu abandono o livro no meio, sabe? Eu não sou muito apegada, não. Pra mim, é a mesma coisa com Supernatural. Eu não sei se foi a quinta. Tinha um negócio, vamos caçar demônio, legal, qual o demônio da vez, tananã. Depois o Dean, não, é o Sam, vai pro inferno, volta do inferno, aí montam uma parede para ele não ficar doidão com as coisas que ele viu no inferno. Eles impedem o apocalipse, literalmente, e aí depois disso, tipo... Aí você vai, agora tem vampiros, sabe? Que não tem mais clean, não tem mais fôlego. Mas você citou 2 séries que são muito longas, e são 2 séries que são muito... também procedurais, né? Que cada episódio tem uma historinha. Grey's, apesar de ter o longo arco narrativo deles, tem muita historinha de cada episódio também. Essas séries, elas acabam tendo problemas de showrunner, ator que quer sair, e aí vira uma questão um pouco mais... que é isso, problema de série muito comprida. E eu acho que isso do streaming hoje, que são séries que já são feitas pro streaming, a gente tem menos esses problemas. E do ponto de vista, porque aí já falando do seu trabalho, que você me disse uma vez que tem dificuldade de fazer review, de fazer análise de filmes. E eu discordo, porque pelo menos as que eu assisti suas estão bem redondinhas. Mas você não parece ter essa mesma dificuldade na hora de cobrir séries. Como é que você diferencia a abordagem na hora de criticar um filme e na hora de criticar uma série? Eu, por exemplo, tenho dificuldade na hora de falar do tom de uma série, do tom e do ritmo, porque mais do que o cinema... A série ela pode viajar mais nos gêneros, né? Ela pode ter uma temporada mais pro horror, uma temporada mais dramática, uma temporada mais engraçada. O cinema pode misturar alguns gêneros, uma dramédia, por exemplo, né? O horror com comédia costuma funcionar também, mas ele também não pode viajar demais, senão o tom não funciona. E séries têm essa vantagem ou não, dependendo do ponto de vista, de cada temporada ser um gênero. Então, como é que você faz? Qual é a sua abordagem? Você vai assim, não, eu vou um episódio de cada vez, ou você vai, eu vou uma temporada de cada vez? É porque, pra mim, analisar um filme, eu tenho que, sabe, onde que foi a virada aqui do primeiro ato? Ah, tá, foi aqui. Ah, onde que foi? Eu tenho que, tipo, ficar muito pensativa sobre, digamos. Então eu fico analisando e pensando. E a série, pra mim, eu vejo e eu já sei. Tipo, eu já senti, eu já, sabe? É bizarro. Pra mim, a crítica de uma série, ela vem muito mais pronta do que a de um filme. A do filme eu fico ruminando, eu escrevo, aí eu fico 2 dias, aí eu penso, daí eu volto, aí eu leio, aí não, eu queria ver de novo, sabe? Eu fico muito assim, eu sofro. Pra mim, fazer crítica de filme é um parto. A de série, ela sai, eu não sei explicar. Ela é uma coisa natural pra mim, assim. E talvez seja porque a série a gente já faz a ruminação ao longo dela, né? Então, você vai assistindo e vai pensando nisso aos poucos. Eu acho que talvez seja por isso. Por episódio, no fim de cada episódio, você tem uma noção, mas na temporada você tem que ver um pouco o ritmo da temporada, porque o ritmo de um filme é muito claro, mas o da temporada, acho que tem a ver com aquela coisa de tipo, esse episódio aqui foi uma grande enrolação, né? Foi uma encheção de linguiça. O que você faria com tramas em filmes, sabe? Acho que é mais ou menos da mesma forma, só que é um pouco mais esticado, né? Você vê grandes diferenças em relação à linguagem audiovisual da série pro filme? No começo ainda tinha muito aquela coisa de série ser filmada com 2 câmeras, né? E aí fica uma coisa meio...
Até novela, né? Que novela é filmada com um monte de câmera, então você já tem as mesmas cenas do mesmo jeito, você só pica ela e tal. E eu acho que ao longo dos anos, e principalmente, de novo, a ascensão do streaming mudou tudo. Deixou a série com muito mais cara de cinema. Então, cada vez mais a gente vê fotografias lindas, incríveis, que geralmente a gente veria no cinema, né? Até câmeras que se usava para filmar no cinema, agora estão passando para série. A gente vê muito série filmada com uma câmera só. A linguagem e narrativa das séries tem mudado muito de uns anos para cá, porque antigamente, quando a gente via na TV, a gente tinha que ter os cliffhangers, que é aquele momento que acontece alguma coisa que você fala, meu Deus, eu preciso voltar aqui semana que vem, tal hora, ligar minha TV e sentar aqui para assistir novamente. Hoje em dia, a gente tem isso, mas é uma coisa mais de maratona. Tá muito mais fácil você assistir a série de uma vez. Hoje a gente não precisa ter um cliffhanger no meio do episódio, porque vai ter uma propaganda de 3 minutos e você tem que voltar daqui os 3 minutos e continuar assistindo. Antigamente tinha, né? Então você via Lost, o Lost é muito... Você pode perceber. Tem uns momentos assim que você fala, aqui era propaganda. E outra coisa que eu sinto que tem uma mudança aí também, é que muita gente assiste série no celular. Isso talvez vá mudar um pouco também, sabe? O estilo de contar histórias, até... essa coisa da tela vertical, né? Que hoje em dia o Instagram tem muita coisa, o Stories, tem muita coisa que é vertical. Essa coisa das telas, eu acho que isso tudo ainda vai gerar mudanças. Já está gerando, mas ainda não sei muito bem qual e como. Então, eu queria aproveitar, como você é a enciclopédia no assunto, para você deixar algumas dicas das séries que estão fazendo isso melhor hoje, das séries que estão com as narrativas mais maduras, as mais redondinhas em relação ao que o criador quis fazer, as que menos se perdem em relação a trocou de diretor demais, saiu roteirista, entrou roteirista, vamos de Breaking Bad em diante. Breaking Bad eu acho que é uma série super cinematográfica também, né? Além da narrativa e tal, ela tem uma fotografia linda, tem uns episódios especiais. Eu gosto muito dessa coisa do episódio que muda um pouco o assunto e é um episódio solto. Eu acho isso muito legal. Que é uma coisa que a série pode brincar, né? Então, aquele episódio da mosca lá de Breaking Bad. Ele não é super necessário, mas ele é um experimento, uma coisa que é super legal de assistir. Eu amo esse tipo de episódio. Começando por Breaking Bad, com certeza, ela é uma coisa bem diferente, assim, do que a gente tinha visto antes, principalmente fotografia e tal. Hill House é genial! Genial os movimentos de câmera, o que eles fazem com fotografia, tem uns planos sequências que é muito legal. Se você assiste a série e depois assiste os bastidores. Eles fazem tipo uma porta que é um armarinho e a pessoa, sei lá, o câmera que tava fazendo tal coisa, ele entra pra câmera poder passar, sabe? Você fala assim, cara, como que eles fizeram isso? É muito foda. Hill House tem uma história incrível, não é sobre os fantasmas em si, é muito mais sobre a família e como ela lida com esse trauma. Uma que também tem muita câmera foda, fotografia incrível, grua e o caralho, câmera que vira de cabeça pra baixo. Euforia, da HBO. Tem uma cena que ela vai numa festinha e aí ela usa alguma droga lá e aí ela fica doidona e ela sai do banheiro. No que ela sai do banheiro, ela sai num corredor da casa. E aí ela vai girando e o corredor parece que tá girando ao redor dela. E eles fizeram um corredor giratório e colaram as pessoas, colaram tudo no corredor para poder girar. Tipo assim, é uma cena genial. Tem um plano sequência num parque de diversões que dura, acho que 11 minutos. Num parque de diversões, tipo, 1000 coisas passando e gente vai, e aí entra uma pessoa, sai outra, tudo focado. É assim, foda. Outra que você citou lá no meu vídeo é Succession. Só que Succession tem muito isso da câmera e tal. Ela tem até um pouco uma câmera que no começo me irritava um pouco, meio... não documental, mas ela mexe bastante, sabe? Ela fica... meio assim, que no começo estava me irritando... Mas depois a câmera conta muito também, sabe? O jeito que ela mostra, quem ela resolve mostrar. Algumas piadinhas, né? Que estão acontecendo uma coisa que é séria, mas aí de repente você olha pra alguém e fica muito engraçado. Só pelo jeito que a câmera foi olhar pra aquela pessoa. Eu ouvi falar de uma série que foi bem no Emmy, chama Schitt's Creek. Não, eu odeio Schitt's, sabe, zoando, né? Não é possível. Não, não sei se é bom ou ruim, eu sei que eu falei mal, eu falei tão mal, não, eu odeio, como que ganhou, meu Deus, eu odeio Schitt's Creek, eu não consigo, eu não sei por que ganhou, não entendi, eu acho horrível, acho básica, simples, humor bobo,
história besta, tipo, nada ali me agrega, sabe? Insecure é uma da HBO que eu gosto bastante. Ela não é super falada e tal, mas é uma menina negra que trabalha num lugar que ajuda pessoas pobres e tal, mas é muito engraçado. Ela é os problemas dela. É tipo meio que uma vibe Fleabag, assim, sabe? Problemas amorosos e tal. Eu acho ela bem engraçada, a Issa Rae. Ah, e uma brasileira que tá muito legal, que inclusive a gente quase não fala, né? De série brasileira, é a Ninguém Tá Olhando, que eu entrevistei o Daniel Rezende lá no Off, no meu podcast, e a série dele é muito boa, mas eu acho que foi um problema de divulgação. Ninguém Tá Olhando não é uma série adolescente, mas ela parece. Tem muitos questionamentos legais sobre a vida, mas também é muito engraçado, tem muito palavrão, tem droga. É uma série muito engraçada, eu chapei de rir, a gente não fala muito dela. Alright, Carol, obrigado. Gostei desse papo. Vou continuar com dificuldade para desconstruir as séries ainda. Me perco Assiste as muito. que eu indiquei. Vou Succession, assistir. Euphoria, e qual que foi a outra? E Hill House. Eu fiz o vídeo da Carol, eu fiz a tag das séries. Com o meu conhecimento limitado de séries, eu consegui responder as 9 perguntas da Carol, tá lá no canal dela. Um beijo, Carol, um abraço, pessoal. Tchau. Até a próxima.